Oi, meus queridos, nós vamos começar agora o assunto de radioatividade. Mesmo não estando perto de vocês, mas nós vamos dar continuidade ao assunto. Então, esse primeiro tópico agora vai ser sobre conceito. Então, o que é radioatividade? É a atividade que certos átomos vão apresentar em emitir partículas de dentro do seu núcleo ou então radiação eletromagnética. Aí vem, e por que alguns átomos apresentam a característica de emitir partículas de dentro do seu núcleo? Isso acontece quando a quantidade de nêutrons que o átomo vai apresentar é muito superior à quantidade de prótons que ele tem. Então, quando isso acontece, o núcleo se torna instável. Então, se ele está instável, ele vai buscar estabilidade. E para ele buscar estabilidade, ele precisa diminuir essa diferença. Então, para diminuir essa diferença, ele começa a emitir partículas lá de dentro. Quando ele emite essas partículas elas podem ser divididas em partículas positivas e partículas negativas. As partículas positivas são chamadas de partículas alfa. Então, partícula alfa, deixa eu colocar aqui, partícula alfa, nós vamos representar dessa maneira, são as partículas com carga positiva. Então, são as partículas positivas. E nós temos a partícula beta, que é a partícula negativa. Mas aí vem a pergunta, e sempre eu vou emitir partícula alfa e partícula beta, vírgula. Sempre que eu emitir uma partícula alfa, eu vou eliminar junto energia. Sempre que eu eliminar a partícula beta, eu vou eliminar junto também energia. E que energia é essa? São os raios gama. Gama eu não posso chamar de partícula porque ele não apresenta massa. Ele é apenas energia. Então, nós vamos chamar de raios gama. Então, de dentro do núcleo do átomo, para ele se tornar estabilizado, nós podemos emitir partículas alfa, partículas beta e radiação gama. Nós vamos falar agora sobre as emissões radioativas e seus efeitos. Esse é o segundo tópico do assunto de radioatividade. Então, eu disse a vocês que as emissões que vinham de dentro do núcleo do átomo, elas se dividiam em três. As emissões alfa ou partícula alfa, emissão beta ou partícula beta e emissão gama. Primeira coisa, qual é a configuração de uma partícula alfa? A partícula alfa, eu já tinha dito a vocês que ela é uma partícula positiva. Aí vamos lembrar uma coisa. No átomo, quais são as partículas que são positivas? Prótons, elétrons ou nêutrons? São os prótons. Então, na partícula alfa, obrigatoriamente, eu vou ter prótons. Então, qual é a configuração de uma partícula alfa? A partícula alfa ela é formada por 2 prótons mais 2 nêutrons. Se eu tenho 2 prótons mais 2 nêutrons, como é que eu vou representar uma partícula alfa? Então, vamos lá. Alfa, embaixo eu vou representar o número atômico dela. O que é o número atômico? É o número de prótons. Então, quantos prótons ela tem? 2. Então, coloco 2. Número de massa dela, soma de prótons mais nêutrons, 4. Então, essa é a configuração da partícula alfa. Vamos primeiro à configuração da partícula beta. Eu disse a vocês que ela é uma partícula de carga negativa. No átomo, quem tem partícula... Aliás, desculpe, carga negativa, elétron. Então, a partícula beta é um elétron que é emitido de dentro do núcleo do átomo. Então, eu tenho isso, ó, um elétron. Se é um elétron, como é que eu vou configurar a partícula beta? Partícula beta é beta. No lugar do número atômico, eu vou representar o elétron com a carga dele, -1.
Em cima não é a massa. Massa não é a soma de prótons mais nêutrons. Eu nem tenho prótons e nem tenho nêutrons. Então a massa do beta vai ser 0. E vou para a emissão gama. Gama é apenas energia. Se é energia, eu não tenho prótons, não tenho elétrons, não tenho nêutrons, eu não tenho massa. Se eu não tenho massa, qual é a configuração de gama? Gama é número atômico 0, número de massa 0. Se vocês repararem, a partícula mais gordinha é a partícula alfa. Se ela é a mais gordinha, quer dizer que ela vai apresentar a menor velocidade. Em consequência, se eu for analisar beta e gama, quem vai ter maior velocidade? Beta, que é o elétron, ou gama, que não tem partícula nenhuma? Gama. Então, vamos ver quais são as velocidades deles. Então, a alfa, por ser a mais gordinha, é o que tem menor velocidade. E qual é a velocidade dela? 30.000 quilômetros por segundo. Isso corresponde a 10% da velocidade da luz. Beta vai apresentar uma velocidade de 270.000 quilômetros por segundo. Vê que é muito maior do que a velocidade de alfa, que corresponde isso a 90% da velocidade da luz. E gama não é apenas energia, a luz não é energia, então gama são ondas eletromagnéticas que são geradas e são emitidas de dentro do núcleo do átomo. Então é a própria luz, tem velocidade da luz. Então a velocidade de gama é 300.000 quilômetros por segundo, que é a própria velocidade da luz. Aí vem agora, e o poder de penetração? Quem é que vocês acham que penetram mais efetivamente e aquele que não consegue penetrar tanto? Quem não consegue penetrar tanto é a partícula alfa, que é a partícula mais gordinha. Então, em 7 centímetros de ar, vamos supor que eu esteja aqui. Aqui. E o meu alfa emissor esteja aqui. Alfa emissor é um elemento químico que emite partículas alfa. Então ele está aqui. Se ele emite, nem chega até mim. Por quê? 7 centímetros de ar já consegue blindar a partícula alfa. Se ele estiver próximo a mim, ele ficar emitindo partícula alfa, a partícula alfa não penetra na minha pele. Então, não entra no meu organismo. A pele blinda. E se eu não quiser que atinja a minha pele, eu coloco na minha frente uma folha de papel. Quando eu coloco uma folha de papel, eu consigo blindar a partícula alfa. Então, a partícula alfa é facilmente blindada. O que não acontece com a partícula beta. A partícula beta, se ela estiver a 7 centímetros de mim, ela vai entrar no meu organismo. Pronto. Minha pele não consegue blindar a partícula beta. Ela vai entrar no meu organismo e vai fazer com que aconteça alguma coisa. Tá certo? Que daqui a pouco a gente fala dos efeitos. Então, por exemplo, a partícula alfa, como a minha pele blinda, se eu ficar recebendo alfa no mesmo lugar, o local fica todo queimado. Então a consequência que ela vai oferecer ao meu organismo é uma queimadura muito grave na superfície da minha pele. De beta não, ela provoca uma queimadura interna. Então esse do interno, ele aflora para o externo. Então quando chega essa queimadura na superfície da minha pele dias depois, ela já vem na forma de uma ferida muito grande, de uma úlcera, tá certo? E qual é o poder de penetração? Então ela consegue ser blindada por uma folha de alumínio, tá certo? Não digo essas folhas que a gente utiliza na cozinha não, que é bem fininha não. É uma folhinha
Uma chapa, pronto, por uma chapinha de alumínio, tá certo? Eu consigo blindar a partícula beta. Aí vem agora, e gama? Não tem massa. O que que vai acontecer? Ela vai entrar no teu organismo com todo o toro. Então, quando ela entra, ela provoca inúmeras coisas, entre elas, ela pode até alterar a sua informação genética. Ela vai agir lá no seu nucleolo. Então, vai afetar você. Essa informação genética vai afetar você? Não. Mas ela vai afetar os seus filhos futuramente. Porque quando você tiver filhos, a sua informação genética foi alterada, essa alteração vai passar para os seus filhos. Lembrando que, independente de ser gama, beta ou alfa, se a radiação for utilizada de uma forma errônea, ela vai provocar malefícios, e o pior deles que a gente sabe é o câncer, tá certo? Mas vamos à penetração. Então, como é que eu consigo bloquear a partícula gama? Então, a partícula gama consegue ser bloqueada por 15 centímetros de aço, ou então 5 centímetros de chumbo, ou então uma certa quantidade de concreto. Então, mais ou menos uns 10 centímetros de concreto. Aí eu consigo blindar a partícula, desculpe, a radiação gama, tá certo? Nós vamos ver agora as leis da radioatividade. Então, a primeira lei que a gente vai ver vai ser a lei de Soddy, que é a lei que explica a emissão de partículas alfa. Então, sempre que um radioisótopo emitir uma partícula alfa, o seu número de massa é reduzido em 4 unidades e o seu número atômico é reduzido em 2 unidades. Por quê? Para eu ter o balanço de massa. O que eu tenho antes da emissão, eu tenho que ter após a emissão. Como assim? Vamos supor que eu esteja falando do elemento urânio. Então, o urânio, o número atômico dele é 92 e vamos considerar o urânio 238. Então, o urânio 238, ele é um alfa emissor. Então, ele vai emitir a partícula alfa. Quando ele emite a partícula alfa, então ele vai ficar sem 2 prótons e sem 2 nêutrons, ele está emitindo alfa. Então ele vai formar um outro elemento químico. Então sempre que um radioisótopo emitir uma partícula alfa ou beta, ele vai formar em outro elemento químico, ele vai sofrendo uma desintegração e vai participar de uma série radioativa, que depois eu vou explicar que séries radioativas são essas. Então, no caso aqui, o urânio emitiu uma partícula alfa. Então, ele vai formar um elemento químico de número atômico 90. Por quê? 90 mais 2, 92. E vai formar um elemento químico de número de massa 234. Por quê? 234 mais os 4 daqui, 238. Quando eu for para a tabela periódica, eu vou descobrir que o elemento químico de número atômico 90 é o tório. Então, por isso que logo no primeiro bimestre, logo no início, eu pedi para vocês memorizarem nomes e símbolos dos elementos químicos novamente. Nós vamos trabalhar com elementos químicos de número atômico elevado, e esses elementos químicos são justamente esses elementos que o nome é meio estranho pra gente, que a gente não utiliza no nosso dia a dia, mas em radioatividade a gente vai utilizar. Então, o primeiro elemento químico que a gente revê novamente, tório. Aí vem, é obrigado a saber que o elemento químico de número atômico 90 é o tório? Não. Eu estou dizendo a vocês, mas no vestibular, no Enem, vocês não precisam saber que o elemento de número atômico 90 é o tório. Então, novamente, primeira lei da radioatividade é a lei correspondente à partícula alfa. A alfa tem configuração 2, 4. Toda vez que um elemento químico, que é um alfa emissor, é um radioisótopo, ele emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui em 2 unidades e seu número de massa diminui em 4.
A segunda lei da radioatividade é a lei de Soddy, Farras e Russell, e ela explica a emissão de partículas beta de dentro do núcleo do átomo. Vale lembrar que as partículas beta são os elétrons que são emitidos de dentro do núcleo do átomo. Elétrons emitidos de dentro do núcleo do átomo. Mas no núcleo do átomo eu não tenho somente prótons e nêutrons. Como é que eu consigo emitir elétrons lá de dentro? Será que foi um elétron que, de uma forma equivocada, se chocou no núcleo e o núcleo emitiu ele de volta, afastou ele? Não, nada disso. Então, o que acontece para um radioisótopo emitir um elétron lá de dentro do seu núcleo? É a seguinte coisa. Então, vamos lembrar primeiro que o núcleo, ele tem prótons e ele tem nêutrons. Nós estamos acostumados a aprender lá no primeiro ano em química que o tamanho do nêutron é igual ao tamanho do próton, mas na realidade não é. O próton apresenta um tamanho levemente menor do que o nêutron. Então, das partículas do átomo, então o nêutron é aquele que apresenta o maior tamanho. Então, se no núcleo do meu átomo eu tiver um nêutron instável, o que vai acontecer com esse nêutron? Então, o nêutron instável, deixa eu botar aqui, o nêutron, ele vai se decompor e vai originar o quê? Um próton que continua dentro do núcleo do átomo, por isso que o número de massa não é alterado. Vai formar um elétron, que é justamente a partícula beta, que é o expulso lá de dentro, e vai formar ó, nem tá aparecendo muito, eu botei um pinguinho de nada, um neutrino. Então, esse neutrino não vai influenciar em nada, é apenas para balanço de massa. Então, a soma do neutrino mais o elétron mais o próton é o tamanho de um nêutron. Então, esse nêutron instável se decompõe, formando um próton, um elétron e um neutrino. Esse neutrino é expulso lá de dentro, mas não vai influenciar em nada. O elétron é expulso lá de dentro também, é a partícula beta. E o próton continua no núcleo do átomo. Então, vamos para a segunda lei. Então, quando um elemento químico que é radioisótopo emite uma partícula beta, seu número de massa permanece o mesmo. Lembrando que número de massa é prótons mais nêutrons. Eu tiro um nêutron, mas eu coloco um próton. Então, não tem alteração do número de massa. Então, o número de massa permanece o mesmo e o seu número atômico é acrescido em uma unidade. Como assim? Vamos ver isso. O exemplo vai ser o césio. Césio, o número atômico dele é 55. Ele é um beta emissor. Então, o número de massa dele, 137. Esse césio é aquele que estava presente naquele acidente em Chernobyl, em 1986, e no Brasil, em Goiânia, em 1987. É o mesmo césio, o césio 137. Então, ele emite partículas beta. Quando ele emite partícula beta, o que vai acontecer com ele? Beta menos 1. Ele emitiu. Então, é uma emissão natural. Não só a emissão de partículas beta é uma emissão natural, como a emissão de partícula alfa também é uma emissão natural, que o elemento químico não é estimulado por nada. Ele mesmo emite a partícula alfa, ele mesmo emite a partícula beta. Ele não é estimulado por nada, ele emite para buscar estabilidade no núcleo dele. Então, o césio, quando emite a partícula beta, ele vai se converter em um elemento químico de número atômico 56.
56 menos 1, 55. Lembrando que a quantidade que eu tenho antes da emissão tem que ser a mesma após a emissão. Por isso que o número atômico aumenta em uma unidade, para quando eu subtrair de menos 1, que é o elétron, ficar com o número atômico que eu tenho anteriormente. Então, 55, que é o césio, emite uma partícula beta, que é menos 1, formou um elemento químico de número atômico 56, e a massa eu não alterei, a massa vai ser 137. Quando eu for para a tabela periódica para procurar esse elemento químico de número atômico 56, eu vou ver que é o elemento bário. Então, césio, quando emite uma partícula beta, se converte no elemento bário. Nós vamos entrar agora no tópico que é o período de meia-vida. E o que é esse período de meia-vida? Então, esse período é tempo. E meia significa metade. Então, é o tempo necessário para que o número de átomos de um elemento radioativo, ele diminua até a metade, ele cai até a metade dele. Então, esse número de átomos, eu vou chamar de N, por exemplo. Então, ó, N inicial. Após uma meia-vida, estou representando aqui após uma meia-vida, esse N vai ser reduzido a metade. Aqui eu tive uma meia-vida. Após outra meia-vida, então, outra meia-vida, eu vou ter o N sobre 2, que é o que eu tenho, divididos por 2, que equivale a N sobre 4. Após outro período de meia-vida, eu vou ter quem? N sobre 4, que é o que eu tinha anteriormente, dividido por 2, que vai equivaler a N sobre 8. Após outra meia-vida, eu vou ter N sobre 8 divididos por 2, que vai dar o quê? N sobre 16. E assim sucessivamente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A cada meia-vida, o número de átomos do meu radioisótopo é reduzido à metade. Tá certo? Como o número de átomos ele é diretamente proporcional à massa, eu posso fazer também o cálculo com massa. Então, vamos supor que eu faça a pergunta assim. Um radioisótopo iniciou sua análise com 20 gramas. Após quanto tempo a sua amostra é reduzida a 1,25 gramas? Aí, observação, meia-vida de 2 horas. Então, olha, o que eu falei? A massa inicial dele é quanto? 20 gramas. Aí eu coloco aqui, ó, massa inicial igual a 20 gramas. Ele quer saber quanto tempo leva, deixa eu aparecer aqui, quanto tempo leva para ele chegar a uma massa de 1,25 gramas. Então, essa minha massa vai ser a minha massa final. Então, massa final igual a 1,25 gramas. E ainda eu falei assim, com a meia-vida de 2 horas. Então, meia-vida de 2 horas. Então, o que eu vou fazer? Eu começo com a massa inicial. Então, eu começo com 20 gramas após uma meia-vida. A meia-vida é o intervalinho. Então, 20 gramas eu vou para 10 gramas. 10 gramas eu vou para 5 gramas. 5 gramas eu vou para 2 gramas e meio. 2 gramas e meio eu vou para 1,25 gramas. Cheguei aqui. Massa inicial, massa final. Quantas meias-vidas eu tive? 1, 2, 3, 4. Se cada meia-vida vale 2 horas, 2 horas mais 2 horas mais 2 horas mais 2 horas, então quanto tempo vai levar? 8 horas. Vai ser a resposta para o meu decaimento. Tá certo? Isso chama-se decaimento radioativo. Agora, sempre a meia-vida é de 2 horas? Não.
Depende do elemento químico e depende do número de massa dele. Por exemplo, o polônio mesmo. O polônio, ele tem o polônio 210, que é radioativo, e o polônio 211, que também é radioativo, tá certo? Só que a meia-vida do polônio 210 é de 140 dias. E a meia-vida do polônio 211 é 0,005 segundos. Então, o polônio 210, a cada 140 dias, ele sofre um decaimento, ou seja, a sua massa é reduzida à metade, seu número de átomos é reduzido à metade. No caso do polônio 211, a diferença é de um nêutron só. Esse tem um nêutron a mais do que esse. A meia-vida dele é totalmente diferente, 0,005 segundos. Então, a cada 0,005 segundos, o seu número de átomos é reduzido à metade, a sua massa é reduzida à metade. Aí vem a pergunta, e quando a questão não trabalhar com o número de átomos, quando a questão não trabalhar com a massa, ela vai trabalhar com porcentagem. Então, precisa lembrar que o início de qualquer coisa é o todo. O início é o todo, então corresponde a 100%. Então, se eu fosse mexer aqui com porcentagem, então eu teria o que aqui? 100%, depois 50%, depois 25%, depois 12,5%, depois 6,25%. Eu poderia fazer a seguinte pergunta. Então, considerando-se uma meia-vida de 2 horas, considerando-se uma meia-vida de 2 horas, quanto tempo leva para uma amostra ser reduzida a 6,25%? Vê, eu não dei massa, não dei número não dei massa e não dei número de átomos. Eu só dei a meia-vida e disse assim: quanto tempo leva para ela ser reduzida a 6,25%? Então, se eu não der a massa, então qualquer massa inicial para mim é quanto? 100%. Aí eu fui reduzindo 50%, 25%, 12,5%, cheguei no que ele queria, 6,25%. Para ele chegar nessa porcentagem, quantas minhas vidas eu tive? 1, 2, 3, 4. Se cada uma vale 2 horas, a resposta também é 8 horas. Então, eu tenho a mesma resposta, mas com perguntas diferentes. Então, não é obrigatório vir a massa na questão. Você pode trabalhar também com porcentagem. Nós vamos ver agora as radiações, as emissões que são artificiais, tá certo? Mas primeiro nós vamos fazer um comparativo com aquelas que a gente já viu. Emissão natural é aquela que acontece naturalmente, quando um elemento já é radioativo e ele, para se estabilizar, ele emite de dentro do núcleo do átomo partícula alfa ou partícula beta. Então a gente já viu isso. Então, olha, sempre que for uma emissão natural, antes da seta, eu só tenho apenas um elemento químico. Tem, nesse caso aqui, que a gente viu para a primeira lei da radioatividade, que é a lei de Soddy, eu coloquei o urânio 238. Então, ele emite uma partícula alfa e forma o tório. Para a segunda lei da radioatividade, que foi a lei de Soddy, Farrand e Russell, então eu botei o césio. Então o césio ele está sozinho antes da seta. Então ele emitiu uma partícula beta e formou o bário 137, tá certo? Agora vamos fazer o comparativo das emissões naturais com a emissão artificial, que a gente chama de radioatividade artificial ou também de transmutação artificial. Deixa eu botar aqui o nome. Transmutação. O que vai acontecer? O alumínio, ele não é radioativo, mas o que eu vou fazer com ele? Eu vou bombardear ele com partícula alfa.
Quando eu faço bombardeamento dele com partícula alfa, ele vai formar o fósforo, então fósforo 30, e vai formar uma outra coisa. Que outra coisa é essa? É uma partícula. Que partícula foi essa que foi liberada? Nós vamos ver agora. Aqui eu tenho 27 mais 4, 31. Então eu tenho que ter 31 do outro lado também. Se eu tenho 30 para 31, falta 1. É alguma coisa com massa 1. Eu não vi isso não. Eu vi alfa, que é 2, 4. Eu vi beta, que é 0 menos 1. E vi gama, que é 0, 0. O que é isso que tem massa 1? Vamos ver. 13 mais 2, 15. Eu tenho 15 já aqui, então o número atômico é 0. Que partícula é essa que não tem prótons, mas corresponde ao número de massa como uma unidade? Nêutron. Então a representação do nêutron é 0 menos 1. Ele não entra na soma do número de massa, não é prótons mais nêutrons. Eu não tenho próton, então aqui embaixo é 0. E ele corresponde a uma unidade no número de massa. Então sempre que eu tiver um nêutron, eu vou representar 1, 0. Então já vimos uma outra partícula. Vamos para outra emissão radioativa artificial. Nitrogênio. Nitrogênio 14 é radioativo? Não. Vou bombardear ele com partícula alfa. E só é bombardeando com partícula alfa? Não. Eu posso bombardear com nêutron, eu posso bombardear com beta, eu posso bombardear com próton também. Não importa. Eu quero que vocês façam uma análise comparativa entre emissão natural e artificial. Na natural, antes da seta, eu só tenho um elemento químico. Na artificial, eu tenho um elemento mais alguma partícula junto dele. Então, essa partícula bombardeou esse elemento químico, que não necessariamente é radioativo. Então, nesses dois casos que eu coloquei, não são elementos químicos radioativos. Nem o alumínio 27, nem o nitrogênio 14. Mas estou bombardeando ele, forçando ele a formar outro elemento químico. Então, isso é uma radiação artificial. Tá certo? Então, aqui, quando eu pego o nitrogênio 14 e bombardeio ele com a partícula alfa, eu vou formar o oxigênio 17. E que partícula eu vou liberar agora? Vamos lá. 14 mais 4, 18. Eu tenho 17 para 18, 1. E é outro nêutron, é? Não sei. 7 mais 2, 9. Eu tenho 8. De 8 para 9 falta 1. E quem é esse agora? Número atômico 1, número de massa 1. É o próton. Então, o próton, ele se representa no número atômico e ele é uma unidade no número de massa. Então, outra partícula que posso liberar é o próton. E existem outras partículas? Existe. Vamos lá. Uma que eu não falei. O beta positivo. O beta positivo recebe o nome de pósitron. Certo? Ao deutério. O deutério é o hidrogênio com um nêutron. Então, deutério. Deutério. O deutério muitas vezes é representado no lugar do H, um D. Deutério, ok? Então, vale lembrar que as emissões radioativas, elas se dividem em emissões naturais e emissões artificiais. Vou dar uma pausa no vídeo que o meu celular ele vai descarregar, só um minutinho. Voltando à filmagem, eu não soube despausar e voltar não. O que eu fiz? Eu cancelei, mas não tem problema não. Então, olha,
Nós vamos agora ver o que é fissão e fusão nuclear. Se você for ver, a fissão é quando eu pego um elemento radioativo, preste atenção agora, um elemento radioativo de núcleo grande, ou seja, com muitos prótons e muitos nêutrons, e bombardeio ele com um nêutron. Novamente, eu pego um elemento radioativo de massa elevada, vou bombardear ele com um nêutron. Quando eu bombardeio esse núcleo grande com um nêutron, ele se fragmenta, ele se rompe, ele se fissura. Por isso o nome fissão nuclear. Então, é a ruptura do núcleo, é a fissão no núcleo. E ele forma dois outros núcleos menores. Então, ele vai formar dois elementos químicos de número de massa menor. Então, neste caso aqui, o urânio 235 foi bombardeado por um nêutron. Ele formou quem? O bário 142 e o criptônio 91. Mas se vocês forem analisar, olha, ele liberou o quê? 3 nêutrons e liberou energia. Aí vem, essa energia, ela é captada nas usinas nucleares. Essa energia aqui é que vai aquecer a água, fazer com que ela passe para a forma de vapor, esse vapor mexer as turbinas para esse movimento gerar energia cinética, né, que é a energia do movimento, e gerar a energia elétrica. É assim que se processa a geração de energia elétrica nas usinas nucleares. Mas esse processo precisa ser bastante controlado. Por quê? Começou uma reação de fissão nuclear, ela não termina mais. É uma reação em cadeia. Por quê? Ah, mas eu só usei um nêutron para bombardear um urânio. Mas lá dentro eu não tenho somente um urânio, eu tenho N átomos de urânio. Ah, mas eu só usei um nêutron. Mas se eu fissionei um átomo de urânio, para cada átomo que eu estou fissurando, eu estou liberando mais quantos nêutrons? 3, que vão de encontro a outros átomos de urânio, e assim vai havendo o que a gente chama de reação em cadeia. Não tem mais como parar um processo de fissão nuclear, só quando todos os átomos de urânio forem bombardeados por nêutrons, tá certo? Então é por isso que é muito perigoso, não está de acordo com as normas, uma usina nuclear, tá bom? Agora, em termo, assim, se eu for analisar a questão ambiental em termos de poluição por emissão de monóxido de carbono e gás carbônico, eu não tenho essas emissões não vão para a atmosfera, mas em contrapartida, eu tenho a formação do lixo atômico. Se eu não souber acondicionar ele, eu vou causar problemas estratosféricos, tá certo? Problemas muito grandes. Então, novamente, fissão nuclear acontece quando eu pego um átomo que a massa é elevada e bombardeio ele com um átomo com uma partícula de nêutron. Então, bombardeio ele com nêutron, ele vai sofrer uma ruptura, formar 2 átomos de massas menores, liberar outros nêutrons e liberar energia. Esse processo de fissão foi visto na guerra lá, não lembro qual guerra foi não, acho que foi Vietnã, sei lá, não sei não, tá certo? E que jogaram lá no Japão 2 bombas, uma na cidade de Hiroshima e a outra na de Nagasaki. Então, na cidade de Hiroshima, jogaram uma bomba de urânio, que foi chamada de Little Boy. Na de Nagasaki, foi jogada uma de plutônio, que foi chamada de Fat Man. Então, Hiroshima foi urânio, Nagasaki foi plutônio. Ah, mas houve mais mortes na cidade de Nagasaki.
Por que houve? Não é porque o urânio é mais potente que o plutônio, não é isso. É porque na cidade de Nagasaki, a bomba foi jogada mais no centro da cidade. Em Nagasaki, em Hiroshima, a bomba foi jogada mais ao centro da cidade. Em Nagasaki, a bomba ela foi jogada mais para o campo. A gente sabe que no centro da cidade a população é maior do que no campo. Por isso que o número de mortes na cidade de Hiroshima foi maior do que a de Nagasaki. Não foi porque Little Boy era mais eficiente do que Fat Man. Nada a ver. O poder de destruição da bomba de urânio é o mesmo poder de destruição da bomba de plutônio. A diferença foram os lugares de lançamento. Uma mais ao centro da cidade e outra mais para o campo, ok? Aí agora vem a bomba de fusão nuclear. Antes disso, esquece o termo bomba, porque a gente sabe que existe a bomba H, que é a bomba de hidrogênio. Esquece. Vamos para a fusão nuclear. O que é fusão nuclear? É a junção de dois átomos leves. Quem são esses dois átomos leves? Hidrogênio. Quando esses átomos se fundem, eles formam um átomo de hélio e liberam um nêutron. E também liberam junto aqui, que eu não coloquei, energia. Essa energia liberada na fusão nuclear é muito superior à energia liberada na fissão nuclear. Então a quantidade, o que foi, Henrique? Aparece aqui, Henrique, tudo bom? Vou pausar o vídeo que Henrique está enchendo o saco. Mandei Henrique e resolver com o Leôncio. Leôncio está lá para baixo. Então vamos lá. Onde é que eu parei mesmo? Fusão, né? Então, voltando. Então, quando eu junto átomos leves, sempre hidrogênio. Então, nesse caso aqui foi utilizado um deutério mais um deutério, formou o hélio de massa 3 e liberou um nêutron. Mais energia. Quantidade de energia é muito superior à da fissão nuclear. Essa reação que acontece no Sol. Lá na quinta série, a gente aprende que o Sol é formado por hélio. Ah, o Sol é formado por hélio, né? Não, o hélio está na superfície do Sol, que o Sol, na realidade, o interior dele é riquíssimo em hidrogênio. E esse hidrogênio sofre fusão nuclear e vai formando gás hélio. Então aqui, por exemplo, também uma reação que é possível, deutério mais o trítio. Vai formar o hélio de massa 4 e liberar energia, tá certo? Então, quando acontece de ser emitido aqui no planeta Terra alguns testes com bomba de fusão nuclear, ocorre a formação de um pequeno sol. Foi o que aconteceu lá na década de 50 ou 60, mais ou menos, lá em Elugelab. Pronto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um vídeo para vocês, certo? Na sala de aula, para vocês verem mais ou menos o que acontece. Ocorre a formação de um pequeno sol. Então, essa ilha existia às 5 horas da manhã. Quando eles lançaram a bomba de hidrogênio, essa ilha desapareceu do mapa, não existe mais. Então, veja que era uma bomba de pequenas proporções, que a quantidade de energia é tão grande que forma um pequeno sol na Terra. Então, são milhões de graus Celsius que são liberados na hora. Então, desaparece com o local, tá bom? Nós vamos começar agora as séries radioativas. Então, primeiro, o que são séries radioativas? É um conjunto de átomos que estão interligados através de decaimento, ou seja, um de origem, nesse caso, ou tório, ou neptúnio, ou urânio, ou actínio, que na realidade aqui é urânio 238 e aqui é urânio 235, é porque antigamente acreditava-se que era o actínio, por isso que ficou série do actínio. Então inicia por eles e após sucessivas emissões de partículas alfa ou beta. Então lembrando que quando emite partícula alfa ou beta, ele se converte em outro elemento químico.
Então, essas sucessivas emissões vão formar elementos químicos diferentes, com números de massa diferentes, e eles fazem parte de uma série, que a gente chama de série radioativa. Então, sempre o elemento que é o pai, ou vai começar pelo tório, ou pelo neptúnio, ou pelo urânio 238 ou urânio 235. Então, para um elemento químico radioativo ele pertencer à série do tório, então ele precisa estar de acordo com a regra 4N. Do neptúnio 4N mais 1, do urânio 4N mais 2 e do actínio 4N mais 3. E o que porcaria é essa 4N, 4N mais 1, 4N mais 2, 4N mais 3? É eu pegar o número de massa e dividir por 4. Se não tiver resto na divisão, série do tório. Se tiver resto 1, série do neptúnio. Se tiver resto 2, série do urânio. Se tiver resto 3, série do actínio. Então, por exemplo, aqui eu tenho o rádio 228. Qual é a série a que ele pertence? Não sei. O que eu vou fazer? Vou pegar o número de massa dele e dividir por 4. Então, pego 228 e divido por 4. Vou baixar o 22. 22 divididos por 4 vai dar por 5, que é 20. Então, subtrai aqui, ó, menos 20. Vai sobrar quanto? 2. Aí eu vou abaixar o 8. 8 divididos por 4 vai dar exato. Vai dar quanto? 7. 7 vezes 4, 28. Então, 7. Se é exato, resto 0. Se o resto é 0, o rádio 228 pertence a que série? Série do tório. Certo? Aí eu vou agora para o actínio 225. Ah, actínio 225 é série do actínio. Não é. É muito óbvio. Então vamos lá. Vou pegar a massa 225, dividir por 4. Vou baixar o 22. 22 é por 5, que é 20, não é isso? Aí menos 20. Vai sobrar quanto? 2. Vou baixar o 5. Por quanto vai dar? 4 vezes 6, 24. Então, 24. Então, por 6 aqui. Então, menos 24. Vai sobrar quanto? 1. Se sobrou 1, qual é a série do actínio 225? É a série do neptúnio. Então, série do neptúnio. Então, é assim que a gente descobre qual é a série radioativa de um radioisótopo. É pegando o número de massa dele e dividindo por 4. Aí, novamente, se na divisão não tiver resto nenhum, resto 0, série do tório. Se tiver resto 1, série do neptúnio. Se tiver resto 2, série do urânio. E se tiver resto 3, série do actínio. Beleza?